Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Quem quer ficar de pé comigo para a gente ler o versículo, texto inicial, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Em outra tradução, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, ainda de pé, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço a graça da tua parte para transmitir, Senhor, a cada um dessas pessoas que veio aqui a tua palavra, a tua vontade. E também eu peço que o Senhor dê graça para que os ouvidos espirituais estejam abertos, para que haja entendimento e compreensão e para que essa palavra cumpra o propósito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A felicidade é algo que todos nós, como seres humanos, buscamos. Corremos atrás e buscamos. E é fato que muitas vezes nós somos felizes, mas a felicidade plena, a felicidade verdadeira, a gente só vai ter ela na eternidade com Deus. A felicidade plena. Felicidade só o dia que estivermos no céu com o Senhor. Mas tem duas coisas que o Senhor nos prometeu, que é promessa para nós termos em todo o tempo enquanto estivermos aqui nessa terra ainda. Duas coisas que o Senhor nos prometeu. Uma é paz e a outra é alegria. São promessas que nós podemos ter o tempo todo. Paz e alegria. Hoje eu quero falar sobre alegria. No começo do ano eu trouxe uma palavra falando sobre paz. Se vocês quiserem ver, provavelmente está lá no YouTube. Mas hoje vai ser sobre alegria. Por isso esse versículo que Jesus falou. E essa alegria não é a alegria que os seres humanos têm aqui nessa terra, que o mundo oferece, aquela alegria instantânea, aquela alegria momentânea que a gente tem nos afazeres do dia a dia, naquelas coisas que a gente gosta de fazer, enfim. É uma alegria que vem do alto, é uma alegria que vem do céu, é uma alegria que só o Senhor pode dar. E é dessa alegria que eu quero falar. E é essa alegria que está à nossa disposição. As pessoas do mundo, no mundo, as pessoas normais, e nós também muitas vezes, fizemos algumas atividades que trazem alegrias momentâneas. Até eu anotei algumas aqui, que as pessoas costumam fazer para se alegrarem, para terem momentos de alegria. Por exemplo, atividade física. A atividade física, ela libera endorfina, que é conhecida como o hormônio do bem-estar. Então é uma atividade que pode ser feita e que gera uma certa alegria na gente. As conexões sociais, interagir e manter relacionamento sólido com amigos e família, elas estimulam a produção de oxitocina, o hormônio da confiança. Isso também nos traz um pouco de alegria, por um certo tempo. Outra coisa é a expressão de gratidão. Focar no que a gente já tem e expressar gratidão pelas coisas boas da vida torna as pessoas mais alegres. Isso aí é de acordo com um estudo feito em Harvard. Legal, né? Outra coisa, praticar atos de bondade. Fazer algo legal por alguém, como dar presentes ou ajudar de alguma forma. Ativa os centros de recompensa no cérebro e proporciona momentos de alegria. Viver o presente. Acreditar que viver o momento, em vez de se preocupar com o futuro, é a vida ideal. Nada a ver, né? Mas enfim.
Exposição à luz natural. A luz solar aumenta a liberação de serotonina, um hormônio que promove calma e foco, melhorando então o humor. Os hobbies. Realizar atividades prazerosas, como desenhar, cantar, dançar ou trabalhar, também traz alegria. Momentos de alegria. O autoconhecimento. Investir no entendimento de si mesmo e dos seus propósitos ajuda a encontrar alguma alegria, mais próxima da essência individual. Cuidar da saúde. Ter uma boa saúde, uma boa qualidade de sono, alimentar-se bem, incluindo alimentos como chocolate amargo, que auxiliam a produção de hormônios do bem-estar. E cuidar do bem-estar físico geral contribui também para o bem-estar emocional. Então, todas essas coisas são coisas que as pessoas fazem no seu dia a dia para terem momentos de alegria. E não tem nada de errado com isso. A gente também faz. Não tem nada de errado com isso. Só que não é essa alegria que eu quero falar. Não é essa alegria que o Senhor propõe para nós. A alegria que o Senhor tem para nós é muito maior e vai muito mais além de momentos. Ela pode ser permanente. E olha que eu nem falei das coisas que as pessoas fazem para ter alegria que são ilícitas, né? Que tem, né? Não vou nem falar o nome, porque tem muitas coisas, né, que as pessoas fazem para ter alguns momentos de alegria e de prazer, e que são ilícitos também, que não cabe a nós. Mas atualmente, a maior doença que existe e afeta 300 milhões de pessoas no mundo inteiro é chamada de depressão. E o mais interessante é que isso está acontecendo bem agora, quando tudo está tão evoluído. Tanta informação, tanta comunicação, é possível ir de um lugar do mundo para o outro em apenas um dia com um avião. A ciência está tão evoluída. Hoje a gente tem remédio para toda e qualquer dor. Se a gente precisar arrancar um dente, tem anestesia, a gente nem sente dor. Não é? Hoje temos programas, filmes, séries. Todos os jogos de todos os times estão disponíveis para assistir. Quem gosta tem carro turbinado para dar um rolê. Se tu não tem dinheiro para comprar um, tu pode alugar um. Vai lá na praia, aluga uma Ferrari. Pode alugar, dar uma voltinha, quem gosta, quem quer. Tudo isso está disponível. Bicicleta elétrica, né? Tanta facilidade. Ninguém mais fica entediado. Hoje fica entediado quem quer. De tanta coisa que está à nossa disposição. E mesmo assim, a maior doença do século é a falta de alegria. Já parou para pensar nisso? Se isso faz sentido? Então isso significa que talvez esteja faltando alguma coisa. Eu não quero aqui acusar e muito menos julgar ninguém. Mas convido você a pensar sobre isso, avaliar o seu modo de viver, pois é possível que nós estejamos nesse embalo do presente século, vivendo como todo mundo vive e sendo pego pelas mesmas coisas que todo mundo está sendo pego. E muitas vezes é possível até que também esteja faltando alegria em nossa vida. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem promessa de alegria verdadeira. E isso está disponível. E eu quero despertar em você o interesse por ela. Você pode sair daqui alegre nessa noite. Se você já entrou alegre, você vai sair mais alegre. E se você entrou triste, então você vai sair com a verdadeira alegria. Abre comigo Salmo 51.
Salmo 51, do 1 ao 12. Pode colocar na NVI. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então esse salmo é muito profundo. Se nós detalhar ele, a gente pode falar algumas pregações sobre esse salmo, só sobre esse salmo. Aqui tanto fala daquela pessoa que ainda não foi alcançado pelo Senhor, daquela pessoa que ainda não foi salvo pelo Senhor, que não tem a alegria da salvação. Essa promessa de alegria que vem do alto, ela é para os filhos. Ela não, a pessoa que ainda é uma criatura, que ainda não foi salva, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não nasceu de novo, ela não pode receber essa promessa. Então aqui, nesse salmo, ele é tanto alguém que não conhece a Deus, pode ser aceito por Deus quando confessa o seu pecado e pede misericórdia. Como eu li aqui, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Esse entendimento precisa estar em cada um. Esse reconhecimento que é pecador desde que nasceu, mesmo antes de ter feito qualquer coisa de certo ou errado, a gente já era um pecador. E por isso a gente precisa do perdão. Depois, continuando, vou ler novamente. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Aí pede, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ou você pode orar assim: dá-me a alegria da tua salvação. Se você não tem certeza da tua salvação, você pode fazer essa oração nessa noite. Reconheça e confesse os seus pecados e pede: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar essa alegria, a alegria da salvação. E também, esse salmo que foi escrito por Davi, ele pode ser aplicado na vida de alguém que já é um cristão, que já andou muito tempo com o Senhor, mas em algum determinado momento acabou se afastando. Em algum determinado momento acabou caindo, como foi o caso de Davi. Num outro salmo ele falou assim: enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos secaram. Mas quando ele confessou, ele foi perdoado. E daí ele
pediu: devolve-me a alegria da tua salvação. Porque quem já conheceu a alegria da salvação, quem já viveu a alegria da salvação, o dia que perder ela, identifica na hora, porque esse mundo nem se compara. A alegria desse mundo não chega nem a 1% da alegria da salvação, da alegria que vem do alto, da alegria que o Senhor nos oferece. Um outro versículo que nos dá um entendimento que nós podemos estar, o que causa falta de alegria. Isaías 59, versículo 2 e 3. Isaías 59, versículo 2 e 3. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Então, quando a gente peca, ou os nossos pecados nos afastam de Deus e fazem com que Ele não ouça as nossas orações. E quando Ele não nos ouve, será que conseguimos ter a verdadeira alegria quando não somos ouvidos pelo Senhor? Com certeza não. E aqui eu queria só explicar um pouquinho sobre o que é essa questão, porque tem pecado. Pecado é quando a gente erra o alvo. Pecado é quando a gente erra o alvo. O Senhor tem algo para nós. Nós temos que viver aquilo que o Senhor tem. Nós temos que acertar aquilo que o Senhor nos propôs. E sempre que nós erramos o alvo, nós pecamos. Aí tem a transgressão. A transgressão é quando existe uma lei, quando existe um mandamento, e nós transgredimos esse mandamento. Por exemplo, a Bíblia fala: não roubarás. Se a gente roubar, a gente transgrediu então. Ou não matarás, ou enfim, não mentir. Qualquer um dos pecados que está na lei moral de Deus não devemos fazer como seus filhos, e nós acabamos fazendo, então nós estamos cometendo uma transgressão. Existe também a iniquidade. A iniquidade é quando a gente trata o pecado ou a transgressão como algo normal, como se não fosse errado. Trata algo errado como se fosse algo certo. Quando a gente acostuma com o pecado e aquilo não nos causa mais nenhum tipo de constrangimento ou nenhum tipo de culpa, ou não digo culpa, mas não traz peso na nossa consciência. Quando nós vivemos tranquilo com o pecado. Isso é chamado de iniquidade. E também existe a maldade. Quem sabe o que é a maldade? Para vocês terem um exemplo do que era maldade, eu quando era criança eu gostava de judiar dos gatinhos, cortar a ponta da orelha. Isso é um exemplo de maldade. Às vezes a gente faz maldade contra o nosso irmão. Uma outra maldade que eu já fazia quando eu era crente, tinha um colega meu de trabalho que ele era muito assustado. Ele se assustava fácil. E quando aí ele estava trabalhando na máquina dele, quando eu via que ele estava assim concentrado, eu chegava e derrubava uma coisa no chão que fazia um barulho. Ele levava um susto assim. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim: ô irmão, isso aí é maldade. E era verdade. E eu meditei sobre o que ele falou e é verdade. Eu estava fazendo uma maldade. Onde já se viu ficar assustando os outros? Só que claro que existem dezenas, centenas de maldade. E isso é um pecado, isso nos afasta de Deus. Por que eu estou falando isso?
por causa do próximo versículo que a gente vai ler, que é João 16, 24. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, até agora, se você tinha algum pecado, você não podia pedir. Ou se você pedia, o Senhor não lhe dava. Se até agora você ainda não era um filho, e hoje você decidir ser filho, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar sua vida a Ele, ter o nome escrito no livro da vida, você pode orar no nome de Jesus e você vai receber. Se você consertar a sua vida, se você se reconciliar com Deus, a palavra é clara. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então não precisa nem de uma explicação. Esse versículo ele já está explicado. É uma promessa. Peçam alegria, peçam o que vocês quiserem para que a alegria seja completa. Então Deus, Ele tem um plano perfeito para nós. Existe um caminho determinado por Ele, que Ele mesmo estabeleceu. Às vezes, para nós andar nesse caminho que o Senhor estabeleceu, nós passamos por momentos difíceis. Às vezes esse plano, esse caminho, ele não faz muito sentido para nós. Às vezes esse plano e esse caminho, ele é contrário aos nossos próprios sonhos. A gente tem ou não tem os nossos sonhos e planos? Às vezes o plano e o sonho do Senhor é o contrário ao nosso. Só que qual é que traz a verdadeira alegria? É o plano e o caminho do Senhor e não o nosso. Então, às vezes, você está certinho, você não está em pecado, você está legal, vai na igreja, tudo, mas você está vivendo os teus sonhos e não o de Deus. Você está andando nos teus caminhos e não nos caminhos do Senhor. E daí, às vezes, pode ser que é esse o motivo de te faltar alegria. Então, se nós andarmos nos sonhos do Senhor, nos planos do Senhor, jamais nos faltará alegria. Seremos satisfeitos e poderemos pedir as coisas a Deus em nome de Jesus e iremos receber. Então é mais uma oportunidade que nós temos de ponderar sobre a nossa vida e da forma como que estamos vivendo. É como se fosse talvez uma luz que acende, dizendo, será que eu estou realmente vivendo como o Senhor quer que eu esteja vivendo? Será que não tem nada que eu preciso acertar? Será que não tem nada que eu precisa corrigir ou alinhar? É a oportunidade de você pensar sobre isso. O Senhor é um Deus de amor, que nos dá várias oportunidades, chances de cumprir o propósito e o plano que Ele tem a nosso respeito. Aí a pergunta é, pergunte para você mesmo. Eu pergunto para mim também junto. As nossas orações estão sendo atendidas? Quando eu e você oramos, Deus está atendendo? E se Ele está atendendo, por que nós oramos tão pouco? Já parou para pensar? Se isso fosse uma verdade na nossa vida, por que então nós não oramos mais? Quantas coisas boas nós poderíamos pedir se o Senhor atendendo, quão melhor seria a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor e a nossa própria sociedade? E se as nossas orações estão sendo atendidas, por que nós reclamamos tanto? Eu estou falando isso só para a gente pensar um pouco, meditar, ponderar. Talvez hoje seja o dia que você precisa redirecionar as suas crenças.
as suas prioridades, seus valores, a forma como você tem vivido até hoje. Aponte para Cristo. É nele que está a verdadeira vida. A vida que vale a pena viver. Onde há novidade todos os dias. Onde a palavra amor faz sentido. Vocês já pararam para perceber que a palavra amor hoje está tão diluída e não faz mais sentido nenhum para ninguém? Já pararam para pensar? Porque a palavra amor tem uma profundidade imensurável. Deus é o amor. E está tão sem sentido nos dias atuais. Em Cristo não há medo, mas sim descanso e esperança. E em Cristo há um futuro eterno. Vamos ler o Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, 3. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Aqui está falando da nossa vida emocional. Aqui está falando dos nossos sentimentos. A falta de alegria e a depressão está totalmente ligada às emoções. Quantos hoje estão com o coração partido? Magoados, decepcionados. Quantos foram injustiçados, traídos ou abusados? Mas o Senhor tem cura. Na verdade, só o Senhor tem cura. E ela está à disposição, à nossa disposição. Ele tem o poder para mudar essa situação. E Ele está aqui essa noite, quem crê. Se entregue a Ele. Esqueça todo o resto e se derrame aos pés desse Jesus maravilhoso, que está de braços abertos para te receber. O Senhor está de braços abertos para receber qualquer um que vier e se entregar a Ele. Ele quer te perdoar, quer te salvar, te curar e te libertar. Sua vida a partir de hoje pode ser diferente. Você vai ter prazer de acordar de manhã. Todos vocês têm prazer de acordar de manhã? Com Cristo, as árvores são mais verdes e o céu é mais azul. É desse jeito. Gente, se eu não acreditasse nisso, eu não estaria com o Senhor há 18 anos já. Porque eu vivi 24 anos da minha vida sem o Senhor. E agora eu vivo 18 anos com o Senhor. Então eu sei o que é melhor. Eu sei o que faz sentido. O que é bom verdadeiramente. Hoje a minha escolha já é por experiência também. E nesse tempo, eu tenho muita coisa para contar do que o Senhor fez na minha vida, do que o Senhor fez na minha família e do que o Senhor fez na vida das pessoas ao meu redor, dos meus irmãos, de alguns de vocês também que eu conheço, que eu posso contar os testemunhos das coisas que o Senhor fez. E Ele quer fazer na vida de todos nós, em nome de Jesus. Olha o que diz Provérbios 17, 22. Coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O pessoal do grupo de louvor, se quiser, já pode estar subindo. O Salmos 16, 11
diz que na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, para quem que são essas promessas? Essas promessas são para o povo de Deus, são para nós, são para mim e são para você. Então vamos viver essa alegria, vamos viver essas delícias perpetuamente. Neemias 8:10 fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Muito conhecida essa palavra. Alegria, alegria. Alegrai-vos, né? Romanos 15:13 fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Salmo 30, no capítulo 5, fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite não é literal, de 12 horas. Isso significa, a palavra noite significa trevas, falta de luz, escuridão, às vezes falta de conhecimento, falta de saber isso que a gente falou hoje, falta de saber que essa alegria está à nossa disposição, falta de saber, de conhecer essas promessas, mas a alegria, ela vem pela manhã quando a luz brilha e você começa a ver, a saber, a conhecer, aí o seu coração começa a se encher de alegria. E só para finalizar, 1 Pedro 1:8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quem pode dar uma glória a Deus? Então, os irmãos vão estar cantando um louvor. Enquanto isso, medite. Se preciso for, se você percebeu durante essa curta palavra que você precisa alinhar a sua vida, consertar, este é o momento. Em nome de Jesus.